As vidas do príncipe Harry e do príncipe William têm sido marcadas por um escrutínio público extraordinário desde o nascimento. Crescendo no coração da família real britânica, os dois irmãos foram empurrados para o centro das atenções globais, com cada um de seus movimentos e conquistas sendo acompanhados de perto pela imprensa e pelo público. No entanto, nenhum evento definiu mais suas vidas do que a trágica morte de sua mãe, a princesa Diana, em 1997. Diana, frequentemente chamada de Princesa do Povo, não apenas era adorada por milhões, mas também era vista como uma figura complexa dentro da família real. Sua morte em um acidente de carro em Paris chocou o mundo, desencadeando ondas de dor e especulação que persistiram por décadas. Com o passar do tempo, surgiram inúmeras teorias sobre as circunstâncias de sua morte. Alguns argumentavam que foi um trágico acidente, enquanto outros sussurravam teorias mais sombrias, sugerindo um jogo sujo nos níveis mais altos. Agora, anos depois, os príncipes Harry e William confirmaram o que muitos suspeitavam: a possibilidade de que a morte de sua mãe pudesse ter sido um trabalho interno. Antes de continuar, curta e inscreva-se para mais atualizações sobre a realeza. Em um desenvolvimento impactante que deixou o mundo perplexo, ambos os príncipes vieram a público, revelando novos detalhes sobre a morte de sua mãe que sugerem que poderiam ter existido forças mais sinistras envolvidas. Essa revelação reacendeu velhas perguntas e aprofundou a conversa global sobre a morte de Diana. Por anos, os dois irmãos permaneceram relativamente em silêncio sobre as teorias conspiratórias em torno das circunstâncias daquela noite fatídica. Frequentemente expressavam sua dor publicamente, falando com carinho sobre sua mãe, mas evitavam abordar as teorias que sugeriam que sua morte foi algo além de um infeliz acidente. Isso era compreensível, já que eram apenas crianças no momento de sua morte e passaram grande parte de suas vidas adultas lidando com as pressões de seus deveres reais e o peso das expectativas públicas. No entanto, com o tempo e à medida que ambos os irmãos se tornaram mais independentes da monarquia, suas atitudes pareceram mudar. O príncipe Harry, especialmente após renunciar aos seus deveres reais e se mudar para os Estados Unidos com sua esposa, Meghan Markle, começou a expressar abertamente suas frustrações com a instituição real e com a mídia. Suas entrevistas e declarações públicas frequentemente insinuavam um descontentamento mais profundo com a forma como certos assuntos foram tratados, incluindo o legado de sua mãe. William, embora mais reservado em público, também enfrentou crescentes questionamentos sobre seus pontos de vista em relação às teorias envolvendo a morte de Diana. Agora, ambos os príncipes romperam o silêncio, sugerindo que as suspeitas mantidas por tanto tempo sobre um complô orquestrado poderiam ter fundamento. As implicações dessas revelações são enormes. Se a morte de Diana foi realmente o resultado de um trabalho interno, como parecem sugerir os príncipes, isso significaria que forças dentro da família real ou do sistema mais amplo poderiam ter desempenhado um papel na tragédia. Essa teoria não é nova. Rumores de envolvimento real ou de um encobrimento circularam por anos. Desde o início, houve dúvidas sobre o relato oficial do acidente que tirou a vida de Diana, com questionamentos sobre o comportamento de seu motorista, a presença de paparazzi e a possível participação dos serviços de segurança. O que torna esse último desenvolvimento tão impactante é que ele vem dos próprios filhos de Diana, conferindo um novo nível de credibilidade às teorias. O fato de falarem dessa maneira sugere que descobriram novas evidências ou finalmente sentem a liberdade de falar a verdade após anos de silêncio. O peso emocional dessas revelações não pode ser subestimado. Para Harry e William, sua mãe não era apenas um ícone global, mas uma figura profundamente amada e valorizada em suas vidas pessoais. Sua morte repentina e violenta deixou uma cicatriz duradoura em ambos, moldando suas visões de mundo e, em muitos aspectos, suas personalidades públicas. Falar agora sobre essas alegações não é apenas um ato de coragem, mas também uma forma de honrar sua memória. Isso sugere que, após anos enfrentando sua perda, eles estão prontos para confrontar as questões mais profundas e sombrias sobre o que realmente aconteceu. Para o público, isso marca um ponto de virada em como vemos não apenas a morte de Diana, mas também a família real como um todo. Se essas revelações forem verdadeiras, podem desmoronar a narrativa cuidadosamente construída que envolveu a monarquia britânica por décadas, levantando perguntas desconfortáveis sobre a natureza do poder, da influência e do segredo,
dentro de uma das instituições mais antigas do mundo. A ideia de um trabalho interno abre uma caixa de Pandora de possibilidades. O que exatamente isso significa? Quem poderia estar envolvido? E por que medidas tão drásticas seriam tomadas? Essas são as perguntas que agora dominam o discurso público. Alguns especulam que a crescente independência de Diana, sua popularidade global e seu relacionamento romântico com Dodi Fayed representavam uma ameaça para o sistema real. Argumenta-se que havia temores de que ela estivesse se tornando muito influente, uma figura difícil de controlar para uma monarquia, e que suas ações poderiam desestabilizar a imagem da família real. Outros apontam para declarações de Diana nos anos anteriores à sua morte, onde expressou medo de estar sendo vigiada e afirmou que havia complôs contra ela. Essas afirmações poderiam ser mais do que os pensamentos de uma mulher sob imensa pressão? As novas informações fornecidas por Harry e William parecem sugerir que Diana tinha motivos para estar assustada. Essas revelações também lançam uma nova luz sobre o papel da mídia na vida e morte de Diana. Os paparazzi frequentemente foram culpados de contribuir para as circunstâncias de sua morte, com sua perseguição implacável ao carro de Diana na noite do acidente em Paris. No entanto, a confirmação de uma teoria de trabalho interno sugere que a mídia poderia ter sido uma ferramenta utilizada por forças mais poderosas para manipular a narrativa em torno de sua vida e morte. Durante anos, a imprensa retratou Diana como uma figura trágica perseguida pelos meios de comunicação. Mas se realmente houve forças mais sombrias em jogo, a mídia pode ter desempenhado um papel inconsciente ou até cúmplice em sua queda. A relação entre a família real e a imprensa sempre foi complicada, e essa nova reviravolta aprofunda ainda mais o mistério sobre o quanto realmente foi contado ao público. A confirmação dessas teorias também reacendeu o interesse nas diversas investigações e inquéritos realizados após a morte de Diana. A investigação oficial, concluída em 2008, determinou que sua morte foi resultado de uma negligência grave por parte de seu motorista, Henry Paul, que estaria supostamente embriagado no momento do acidente. No entanto, essa conclusão nunca convenceu muitos seguidores de Diana, que acreditavam que a verdade completa não havia sido revelada. Agora, com as declarações de Harry e William, essas suspeitas parecem estar sendo validadas. Isso levanta a questão: evidências-chave foram ignoradas ou intencionalmente suprimidas nas investigações oficiais? Se realmente houve um trabalho interno, até onde chegou o encobrimento e quem foi responsável por manter a narrativa oficial? O impacto dessas revelações provavelmente reverberará por anos. Enquanto o mundo processa essa notícia chocante, surge a pergunta: o que virá a seguir? Haverá novas investigações sobre a morte de Diana? Poderiam ocorrer consequências legais ou políticas? E o mais importante, o que isso significa para o futuro da monarquia britânica? Para Harry e William, falar sobre a morte de sua mãe dessa maneira marca um ponto de inflexão em sua relação com a instituição que moldou suas vidas. Isso sugere que eles não estão mais dispostos a proteger a imagem da família real à custa da verdade. Ao fazer isso, arriscaram alienar-se ainda mais da monarquia, especialmente no caso de Harry, que já se distanciou significativamente da vida real. Além das implicações pessoais para os dois príncipes, a reação global a essas revelações é um testemunho do legado duradouro de Diana. Décadas após sua morte, ela continua sendo uma figura de imensa fascinação e afeto público. Sua história, marcada por tragédia, glamour e controvérsia, continua a cativar o mundo. A confirmação de que sua morte pode ter sido um trabalho interno adiciona outra camada de intriga à sua já complexa narrativa. Isso nos lembra que, mesmo nas instituições mais poderosas, a verdade pode permanecer oculta por anos, apenas para emergir quando o momento é oportuno. De muitas maneiras, a história de Diana é um alerta sobre a natureza do poder, da fama e da vida pública. Sua morte e agora as novas revelações que a cercam servem como um lembrete dos perigos enfrentados por aqueles que desafiam o status quo. Se a verdade completa sobre o que aconteceu com Diana algum dia será conhecida, ainda é incerto. Mas uma coisa é clara: seus filhos estão determinados a honrar seu legado, perseguindo a verdade, não importa quão desconfortável ela possa ser para aqueles no poder. Um dos impactos mais imediatos dessas revelações foi a reexaminação dos eventos que levaram à morte de Diana. Por anos, o público foi apresentado a uma história de direção imprudente, intoxicação e paparazzi implacáveis.
Era fácil para muitos aceitar que o motorista, Henry Paul, era o culpado devido à sua suposta embriaguez e que os fotógrafos perseguindo o carro contribuíram para o acidente. No entanto, sob a sombra dessas novas alegações, essa narrativa agora parece simplista demais. Se realmente houve um complô deliberado contra Diana, toda a cronologia dos eventos anteriores à sua morte precisa ser examinada em detalhes. Os críticos da investigação oficial argumentam há muito tempo que ela foi conduzida com muita pressa e deixou muitas perguntas sem resposta. Um dos pontos-chave frequentemente levantados é o comportamento de Henry Paul. Embora amplamente divulgado que ele estava gravemente intoxicado, outros sugeriram que isso poderia ter sido uma deturpação. Alguns especialistas forenses questionaram seus níveis de álcool no sangue, e a natureza caótica da investigação, nas horas imediatamente após o acidente, gerou ainda mais dúvidas. Agora, à luz das revelações de Harry e William, essas inconsistências ganham um novo significado. Se o estado de Paul foi mal representado, isso poderia sugerir que figuras-chave estavam manipulando deliberadamente a narrativa para ocultar uma realidade muito mais sinistra. Além das dúvidas sobre o comportamento do motorista, há muito tempo suspeita-se do nível de segurança que Diana tinha na noite de sua morte. Diana não era uma figura qualquer. Como membro da família real e uma das mulheres mais famosas do mundo, seus movimentos costumavam estar sujeitos à intensa vigilância de segurança. Então, por que na noite de sua morte parecia que sua equipe de segurança era tão limitada? Alguns argumentam que isso foi uma escolha deliberada para deixá-la vulnerável, ou pelo menos um sinal de negligência grave por parte daqueles encarregados de protegê-la. Se havia forças dentro do sistema que queriam se livrar dela, é plausível que sua segurança tenha sido intencionalmente enfraquecida para facilitar os eventos que se seguiram. As motivações por trás de um complô orquestrado, como agora sugerem Harry e William, também são um ponto de intenso debate. O que poderia ter levado membros do sistema, ou até mesmo da família real, a conspirar contra Diana? A resposta provavelmente está nas complexas relações de Diana com essas instituições. No momento de sua morte, Diana havia se tornado uma figura global por mérito próprio, eclipsando em muito o papel tradicional de um membro da realeza. Ela era franca, independente e, às vezes, crítica da família real. Isso a colocou em conflito com a monarquia, que valoriza, acima de tudo, a discrição e o controle. A influência de Diana ia muito além do Reino Unido, e seu trabalho humanitário tinha alcance global. Sua campanha contra minas terrestres, sua conscientização sobre o HIV/AIDS e outras causas lhe conferiram uma popularidade e um poder imensos. Alguns especulam que isso a transformou em uma ameaça às instituições tradicionais de poder na Grã-Bretanha. Se sua influência continuasse crescendo, existia o risco de que ela se tornasse uma força incontrolável, moldando a política global e a opinião pública de formas que poderiam conflitar com os interesses da família real ou até mesmo do governo. Além disso, a vida pessoal de Diana estava se tornando cada vez mais controversa. Seu relacionamento com Dodi Fayed, filho de um bilionário egípcio, foi particularmente polêmico nos círculos reais. Alguns insiders acreditam que a possibilidade de Diana se casar com Dodi e ter filhos com ele era vista como inaceitável. A ideia de um futuro meio-irmão dos herdeiros ao trono britânico, pertencente a uma família não cristã e não britânica, poderia ter sido considerada uma ameaça à linha de sucessão real. Este aspecto da vida pessoal de Diana é frequentemente citado como um possível motivo para aqueles que poderiam ter desejado silenciá-la. Em um mundo onde imagem e tradição são tudo, as escolhas de Diana poderiam ter sido vistas como um desafio ao controle cuidadoso da imagem da monarquia. A reação global a essas revelações tem sido intensa. O legado de Diana já era de imenso afeto e admiração pública, e esses novos desdobramentos só aprofundaram a resposta emocional de seus seguidores. No Reino Unido, a monarquia já enfrenta um período de transição e incerteza, com o reinado do rei Charles III após décadas de espera. A confirmação de qualquer complô ou trabalho interno relacionado à morte de Diana poderia ter consequências devastadoras para a posição pública da família real. Por décadas, a monarquia dependeu do apoio popular para manter seu lugar na sociedade britânica. Qualquer confirmação de irregularidades ou cumplicidade na morte de Diana poderia corroer a autoridade moral da monarquia e alimentar sentimentos republicanos no Reino Unido.
Já existe um movimento crescente pedindo a abolição da monarquia, e este escândalo poderia ser o catalisador que acelere essas demandas. A nível internacional, as implicações são igualmente profundas. A morte de Diana não é apenas uma história britânica, mas um acontecimento global. Ela foi uma figura amada em todo o mundo, e seu trabalho humanitário teve um impacto massivo em regiões distantes do Reino Unido. A sugestão de que sua morte foi um complô orquestrado por figuras poderosas provavelmente provocará novos debates sobre o papel do poder, do privilégio e da influência nas instituições globais. O ativismo de Diana em temas como minas terrestres e HIV/AIDS, combinado com sua fama, deu a ela uma plataforma que transcendeu fronteiras. Se for provado que ela foi atacada por essas razões, isso envia uma mensagem assustadora sobre como figuras poderosas e instituições reagem àqueles que desafiam o status quo. O papel da mídia em toda essa questão também está sob intenso escrutínio. Durante anos, a imprensa foi considerada um dos principais culpados pela trágica morte de Diana, com paparazzi perseguindo-a e contribuindo para a perseguição em alta velocidade que terminou com sua vida. No entanto, a possibilidade de um trabalho interno levanta novas questões sobre a relação entre a mídia e as forças por trás da morte de Diana. Foram os meios de comunicação apenas peões em um jogo maior, usados para encobrir motivos mais sinistros? Ou foram cúmplices de alguma forma, participando consciente ou inconscientemente de uma narrativa que serviu aos interesses de forças mais poderosas? Estas são as perguntas que agora dominam o discurso público, enquanto as pessoas começam a reavaliar o papel da imprensa, não apenas na vida de Diana, mas em toda a história de sua morte. Além disso, as repercussões políticas dessa história, tanto no Reino Unido quanto no exterior, são enormes. A morte de Diana não foi apenas uma tragédia pessoal para sua família, mas também um momento cultural e político significativo. Na época de sua morte, a Grã-Bretanha enfrentava sua identidade no cenário global. Os anos 1990 viram o fim da Guerra Fria, o início da expansão da União Europeia e uma mudança no que significava ser britânico em um mundo cada vez mais globalizado. Diana, com seu apelo internacional, era uma figura-chave no soft power britânico no exterior. Seu ativismo humanitário adicionou uma nova dimensão à influência da monarquia. No entanto, a noção de que sua morte foi orquestrada por aqueles dentro do sistema poderia alterar a relação da Grã-Bretanha com sua própria história e sua percepção no cenário global. Se a família real ou qualquer outra instituição britânica estivesse envolvida na morte de Diana, isso representaria uma traição do mais alto nível. Não apenas a Diana, mas também ao público britânico. A monarquia, há muito tempo considerada um símbolo de unidade, tradição e estabilidade, seria vista sob uma luz profundamente negativa, abalando os fundamentos da sociedade britânica. Isso poderia ter consequências políticas significativas, particularmente em um país que experimentou um aumento no sentimento republicano nos últimos anos. O apoio do público britânico à monarquia tem oscilado, e embora ainda haja um respaldo significativo à instituição, qualquer confirmação de sua participação na morte de Diana poderia provocar uma mudança importante na opinião pública. A mera ideia de que a monarquia, uma instituição destinada a servir e representar o povo, pudesse ter desempenhado um papel no silenciamento de alguém tão querido, poderia ser catastrófica para seu futuro. Internacionalmente, a reação a essas revelações é igualmente significativa. O legado de Diana se estendeu muito além do Reino Unido, e seu trabalho humanitário na África, Oriente Médio e Ásia a transformou em uma figura de importância global. As novas informações sobre sua morte reabriram feridas em muitas partes do mundo, onde Diana era vista como uma defensora dos oprimidos e marginalizados. Em regiões como a África, onde Diana esteve profundamente envolvida na conscientização sobre os perigos das minas terrestres, a notícia de um possível trabalho interno em sua morte pode aprofundar a desconfiança nas instituições ocidentais. Seu trabalho em Angola, onde caminhou por um campo minado para chamar a atenção ao problema, teve um impacto profundo na campanha global contra minas terrestres. Sua morte representou uma perda significativa para esse movimento. E a possibilidade de que não tenha sido um simples acidente, mas um ato deliberado, pode levar a novas críticas às intervenções ocidentais em questões humanitárias globais. Se Diana, membro de uma das instituições mais poderosas do mundo, foi considerada descartável por desafiar o status quo,
O que isso diz sobre as medidas que as instituições tomam para manter o controle? Essas revelações também levantam questões importantes sobre gênero e poder. Diana, como mulher dentro da família real, enfrentou um conjunto único de expectativas e limitações. Suas lutas dentro da instituição muitas vezes foram enquadradas em termos de dificuldades pessoais. Seu casamento, sua saúde mental, seus relacionamentos. No entanto, esses problemas eram, em muitos sentidos, sintomas das maiores pressões que enfrentava como mulher forçada a se conformar a certos papéis. A possibilidade de que tenha sido alvo de um complô por se recusar a se ajustar a essas expectativas destaca como mulheres que desafiam instituições poderosas muitas vezes são silenciadas ou marginalizadas. Sua posição como mãe dos futuros reis da Inglaterra complica ainda mais essa narrativa. Sua morte deixou o príncipe William e o príncipe Harry crescendo sob a sombra dessa tragédia, moldando suas visões sobre a monarquia, os meios de comunicação e o público. Com essas revelações recentes, fica claro que os príncipes não estão apenas lidando com sua dor pessoal, mas também com as amplas implicações da morte de sua mãe para a instituição em que nasceram. Sua decisão de falar sugere que não estão mais dispostos a proteger a família real à custa da verdade, o que tem o potencial de transformar radicalmente o papel da monarquia na sociedade britânica. O que estamos testemunhando agora não é apenas uma reavaliação da morte de Diana, mas também um novo olhar sobre como o poder opera dentro de algumas das instituições mais poderosas do mundo. A história de Diana é emblemática de como pessoas que desafiam expectativas dentro de sistemas que valorizam o controle e a tradição acima da mudança são tratadas. A vida e a morte de Diana destacam a tensão entre liberdade pessoal e autoridade institucional. E as revelações de um trabalho interno sugerem que essa tensão pode ter consequências mortais. A morte de Diana, agora potencialmente vista como um ato calculado em vez de um acidente trágico, nos força a repensar a natureza do poder e do controle nas esferas reais e políticas. Diana viveu rompendo restrições, buscando redefinir o que significava ser uma royal no mundo moderno. Sua compaixão, carisma e determinação em usar sua influência para causas humanitárias conquistaram o coração de milhões, mas também a posicionaram como uma figura capaz de alterar a ordem estabelecida. Um dos pontos-chave que emergem dessas revelações é a noção de silenciar a dissidência. Se a morte de Diana foi orquestrada por figuras poderosas, isso sugere que qualquer desafio às normas institucionais, particularmente quando feito por indivíduos com tanta influência quanto Diana, pode ser enfrentado com medidas extremas. Isso reflete uma tendência histórica perturbadora: a supressão de figuras que tentam desestabilizar sistemas de poder profundamente enraizados. Seja na política, na monarquia ou em qualquer campo de influência, aqueles que se manifestam ou se recusam a aderir ao status quo frequentemente enfrentam oposição intensa e, em casos extremos, podem ser eliminados. O ativismo de Diana em causas globais, especialmente sua conscientização sobre o HIV/AIDS e as vítimas de minas terrestres, representou uma ruptura significativa com os papéis tradicionais esperados da família real britânica. Sua defesa não era apenas humanitária, mas também politicamente carregada, e sua influência internacional a transformou em uma embaixadora global dessas questões. A confirmação de um trabalho interno sugere que essas atividades podem ter sido vistas como excessivamente disruptivas por aqueles interessados em preservar o foco mais restrito da monarquia. Isso, por sua vez, reflete preocupações mais amplas sobre como esforços humanitários que desafiam convenções políticas e sociais frequentemente são vistos como forças desestabilizadoras por instituições conservadoras. Para o público global, Diana era mais que uma princesa. Era um símbolo de empatia e mudança, qualidades que transcenderam fronteiras e a tornaram querida em inúmeros países. Se ela foi alvo por essas características, isso abre discussões sobre como instituições poderosas lidam com figuras públicas que desafiam normas estabelecidas. Qual é a sua opinião sobre o impacto dessas revelações na percepção global da monarquia? Você acredita que essas acusações podem levar a uma reforma significativa dentro da instituição?